E aí, pessoal, a gente tá direto aqui do Anime Friends pra trazer umas conversas bem fresquinhas pra vocês. Eu sabia que a Sakai vai roxar essa conversa. E a gente vai falar hoje das Graphics MSP. E pra isso, com que... Eu sou ruim de matemática, eu ia falar 5, não, estamos com 4 convidados, eu tava me contando. São 4 convidados que... Paulo Crumbin, Max Andrade, Sidney Guzman, ou Sidão, e o Yoshi Tisse. Pra gente falar, então, dessas novelas gráficas aqui da Turma da Mônica. Paulo, começa se apresentando um pouquinho. Oi, eu sou o Paulo, eu sou roteirista. Eu faço a gráfica do Penadinho junto com a Cris Eiko. Ela é que desenha e eu volto fazendo as cores. Ele já fez 2, vale dizer. Já fizeram 2, né? E a Cris que não quis vir porque ela tem vergonha. Verdade. Alguém tem que trabalhar, né? Eu chamei. É verdade. Pode falar, Max. Eu sou o Max Andrade, fiz a Graphic MSP do Anjinho em 2022, por enquanto só uma. Eita, né? já Olha a começou. indireta. E é isso, eu fiz a Graphic do Anjinho, foi a primeira dos 10 anos do selo, né? Isso já faz 2 anos. Verdade. Eu sou Sidney Guzman, sou jornalista e editor da Maurício de Souza Produções e criador do selo Graphic MSP, que daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ele. Mas vamos lançar agora em setembro a 42ª Graphic MSP. Eu sou Yoshi, autor da Graphic do Contra a Herança. Por enquanto ainda é a mais recente. Até E setembro. só tem uma, né? Claro. Né? E ainda é só uma também. É verdade. Pode lançar outra em dezembro já, né? Vai sair, e daí em janeiro sai a terceira. Isso, tá sendo contra. Né? Ai, caralho, meu sonho isso, cara. Sidão, agora furo seu, pelo jeito é isso, é mensal agora. Eu não tinha comentado com vocês, Exclusivo né? aqui na KibaCast. Eu não tinha comentado ainda esse plano, né? Não. Cada autor vai fazer 6. Isso. Que nem o Beruti. E eu vou morrer. Eu vou infartar. Você continua sendo um só, e aí você que lute, entendeu? É isso, basicamente. Isso aí. Tem que produzir quadrinhos, né, gente? Claro. Tem que... Viva o quadrinho nacional. Isso aí, botar o mercado pra rodar aí, ué. É o jeito. Mas assim, então, conta como que surgiu a ideia de Graphic MSP lá atrás. Legal. Em 2009. É legal isso, contar a história, porque ainda tem muito, apesar do selo ser um sucesso, já tem mais de 1 milhão de exemplares vendidos, em 41 exemplares, 41 edições, ainda tem gente que não conhece. Então a gente é um trabalho de formiguinha, a gente fica o tempo inteiro renovando esse discurso. Em 2009, o Maurício faria 50 anos de carreira, e aí eu, como editor da Turma da Mônica, da Casa da Editora dos Livros, eu propus para ele fazer uma coletânea com 50 autores brasileiros, fazendo os personagens dele em histórias curtas de até 5 páginas. Chamava MSP 50. Que foi um sucesso absoluto. E aí teve o 2 e o 3, e mais um da Casa, que é o Ouro da Casa, e só com releituras, com traços diferentes. E aí, quando eu proponho esse projeto para ele em 2009, ele solta uma frase que eu adoro repetir, que é: você vai cuidar bem dos meus filhos? E eu falei que cuidaria como se fossem meus, que a essência dos personagens estaria mantida, tal, mas a gente ia falar com um público mais jovem adulto. Quando a gente lançou 3 MSP50, no segundo a gente já sabia que era um sucesso absoluto. E eu falei, em 2010, falei: Maurício, vamos fazer um projeto de graphic novels. É o mesmo esquema, só que histórias mais longas, tal. Ele falou: você acha que vai funcionar? Eu falei: Maurício, vai funcionar demais, dá pra gente migrar para outras mídias, nós vamos falar disso daqui a pouco, dá pra ir pro exterior, porque as histórias são fechadas, e ao mesmo tempo a gente continua revelando muitos autores pro mercado que não nos conhece, porque o Maurício é uma vitrine gigantesca, né? Os autores independentes, por mais bem-sucedidos que sejam, não conseguem falar com o mesmo público. E aí, o selo nasceu, e já vamos com muito sucesso aí, como eu falei, já 2 adaptações de filme, uma adaptação de desenho animado, uma de série que vem aí, e muito mais pela frente. Pois é, gente, 42 edições, né, de Graphics MSP. E aí, então, qual que é o padrão, né, ou a linha das Graphics MSP, né? Falando assim, que são histórias mais de jovens para jovens adultos, embora a gente saiba que algumas histórias também, tipo, público infantil, por exemplo, né, a gente acabou de conversar sobre herança, né, do Contra. Claro. Mas o que traz de diferente as graphic novels da MSP em relação aos gibis? Isso é legal, porque assim, a primeira coisa, a primeira diferença evidente são os traços. Porque quando
eu convido os autores a fazer o traço deles. Não quero ninguém imitando o traço da Turma da Mônica e também não quero ninguém imitando os roteiros da Turma da Mônica. Eu quero falar, ó, então, a primeira Graphic MSP foi do Danilo Beruti. Ele lançou Astronauta Magnetar em outubro de 2012. E ele fala uma frase que eu adoro, que ele fala assim, eu peguei a essência dos personagens do Maurício, do astronauta, e eu aumentei o volume. Então é esse o ponto. A gente pega, na primeira história, o astronauta fica louco, ele quase morre. E todo mundo achou que, fica pelado. Fica pelado. Ele aparece pelado, aparece o Birubiru. Ousado, hein? Aparece Ousado ali, aí, né? Aparece lá, o Birubiru não, né? O Pirulito, vai. Pirulito. Birubiru, grande jogador do Corinthians, aliás. Um abraço pra Birubiru. E ele não aparece. Não, o Birubiru não aparece não. Mas, então, aí, assim, a gente entrou com o pé na porta logo de cara, porque a gente precisava mostrar que era público jovem adulto. Aí, logo depois, pro selo, a gente lança Laços, que o pessoal que assistiu Turma da Mônica Laços, no cinema, é uma adaptação da Graphic MSP do Vitor Cafage e da Luca Fage, dois irmãos mineiros. Fizeram 3 histórias da Turma da Mônica, Laços, Lições, que também virou filme, e Lembranças. E, quando o selo foi caminhando com sucesso, eu falei, cara, a gente aumentou o volume, a gente consegue atingir outros... Então, por exemplo, a gente já colocou a Mônica numa Graphic MSP, Mônica Força, da Bianca Pinheiro, em que ela tem que lidar com a possibilidade dos pais se separarem. A gente já colocou a Tina, que é adulta, jornalista, sofrendo assédio sexual no trabalho. O Jeremias, a Tina é da Fefe Torquato. O Jeremias, do Rafael Calça e do Jefferson Costa, a primeira é sobre racismo na infância. A do Yoshi, do Contra a Herança, fala sobre o racismo contra as pessoas amarelas, com um japonês no estado dele, né? Então a gente conseguiu subir o tom. O Paulinho mesmo, o Paulo Crumbin, na segunda graphic do Penadinho Alma, a turma do Penadinho vai morar num prédio que está ocupado por sem-tetos. Então a gente consegue colocar na Graphic MSP, esse é o grande barato. Eu costumo brincar que eu tenho um limpador de para-brisa que vai de um lado a outro, passando por todos os gêneros. Então a gente fala da aventura, de ficção científica, de HQ com cunho social, HQ mais fofinha, HQ engraçada, e de mistério, de terror. Sempre com os personagens do Maurício resgatando aquela memória afetiva e mostrando para um público que parou de ler quadrinhos, que dá pra você voltar com a Turma da Mônica e depois migrar para outros gêneros. Acho que as graphics MSP são uma boa porta, a gente já falou sobre isso, né? Mas uma boa porta de entrada para quem não tem contato com quadrinhos, com histórias em quadrinhos. E, gente, eu sei que a maioria de vocês que assiste a gente, que escuta a gente, é otaku, né? E, gente, mangá é história em quadrinho, tá? Mangá é história em quadrinho. E... Polêmica. Mas é uma história em quadrinho. Não, claro mas que é uma história em quadrinho. Mas é um meme, né? É uma revelação, né? Cadê a música? Eu achei engraçado quando... Eu gosto de mangá, mas não gosto de quadrinho. Falei, não, você gosta de quadrinho. Você gosta de quadrinho, gente, né? E, então, assim, e da produção nacional, né? A gente tem artistas incríveis, nacionais aqui, fazendo uma produção ótima e tal. Então, assim, acho que a Graphic MSP, porque você já conhece os personagens da turminha, né? Da Turma da Mônica, né? E são histórias repaginadas, né? Então, esse Não Fadão tipo, é um leque gigantesco de temas, de gêneros e tal. Então, assim, fica a dica aí pra vocês começarem a acompanhar as Graphics MSP. Publicadas pela Panini, esqueci de falar, né? Publicadas pela Panini, porque, assim, é um caminho sem volta, sabe? Então, se preparem, que a jornada é muito legal. E o mais legal é isso, né? Apesar de você não ter 12 anos, todas estão disponíveis no mercado. Sim. Porque como tem muito leitor descobrindo o tempo inteiro, é importante que haja reimpressão. Esse ano aqui já foram 13 reimpressões de 41 títulos, né? Então, a do Yoshi foi reimpressa em um mês e meio. A do Contra a Herança é um sucesso. Olha só, isso eu não sabia. É, um sucesso. Olha, um grande sucesso. Tá indo muito, muito bem do Contra a Herança. Muito bom. É uma excelente porta de entrada, assim, né? Porque Turma da Mônica todo mundo conhece. Então, assim, é uma nova forma de você ler a Turma da Mônica. E aí você acaba conhecendo vários autores nacionais, que a galera não costuma conhecer. E que é muito louco, né? As pessoas acham que não tem quadrinho nacional. Na verdade, tem muito quadrinho nacional. Então, acho que é um bom início, assim, pra você ver, assim, sei lá, escolhe um personagem que você gosta, lê e vai atrás do que aquele autor fez. Exatamente. Com outras editoras ou de forma independente e tal.
E eu acho que também tem isso de o público tá sempre se renovando. Eu tô aqui no Arts Alley do Anime Friends, e aqui eu já vendi algumas graphic do Anjinho, que são a primeira graphic de muitas pessoas. Então muita gente falando, não conhecia, tô conhecendo agora, vai ser ou já conhecia, mas não tenho nenhuma, vai ser minha primeira. E algumas pessoas estão falando assim, eu quero fazer todas. Eu falo, quais você tem? Eu tenho 3. Eu tenho 4. Aí eu Falta algumas, né? Nossa, Falta algumas. vai ser uma longa jornada. Mas uma coisa legal, Bianca, que o Yoshi, aproveitando a fala de Yoshi, é muito comum que a pessoa, eu sempre falo isso, a maioria dos leitores de quadrinhos do Brasil só leu Maurício de Souza na vida e parou de ler quando era criança. E aí o cara volta a ler quando vai comprar com o filho, queria né? só fazer umas aspas. Você tá falando... Ontem mesmo, um senhor com a filha dele passou, olha, penadinha do meu tempo. Ele falou essa frase. Nossa, que maluco. E foi massa, porque ele tava com a filha. Aí ela teve contato agora com o penadinho do tempo dela. Exato, é isso. E é bem o que o Yoshi falou, porque aí o leitor ele volta pela graphic, aí ele primeiro vai procurar material dos autores aqui que estão aqui, e depois nos eventos ele começa a procurar material parecido com um dos autores que ele gostou. E é por isso que eu sempre falo, você vai a qualquer evento, CCXP, FIC, Anime Friends, se tiver alguém com uma graphic MSP debaixo do braço, isso é um desafio. Ela vai estar com um quadrinho independente também. Algum quadrinho tá na mão dela. Isso é um barato. Sim. E tem outra vantagem também das graphics MSP, né? Os autores estão todos aqui. No Brasil, São Paulo. Não, no Brasil, eu ia falar São Paulo. Nossa, eu sou muito São Paulo-cêntrica, né, velho? Desculpa, eu achei de Curitiba. Mas eles estão sempre nos eventos, então... Aliás, lá em Curitiba tem muitos artistas de graphic. É verdade. Tem a Bianca Pinheiro e tem o Rogério Coelho. Verdade. Pois é. E aí eles estão sempre, então, nos alleys, nos becos de artistas, enfim, todas as áreas de artistas. Aí você cola na mesa deles, aí você fica trocando ideia, entendeu? E eles são todos muito legais. Vale muito a pena vocês pararem pra conversar com eles. Autografam pra vocês. Pra você. Com desenho, cara, é então, animal. Pois é, você leva um desenho exclusivo ali. Na boa. Mas, gente, artistas, eu quero saber como que foi quando a sensação, ou então a situação de quando vocês receberam o chamado pra fazer uma graphic MSP, quando vocês foram os escolhidos pra fazerem a graphic MSP. Quer começar, Max? Começa com em ordem cronológica. Isso, pronto, Max. Não, foi. Vai ser na ordem? Vai na ordem. Vai lá. Rapaz, nossa, no meu caso, na verdade, eu não sou um leitor de Maurício Souza. Aí foi um caminho muito louco, porque o primeiro que eu me lembro de ter lido inteiro foi justamente o Astronauta do Beruti. Olha que maluco. Aí, só que eu já fazia quadrinho autoral, aí eu curti muito do Beruti, aí eu fui falar com o Sidão, nem imaginava, assim, eu sabia que ele tinha editado. Pô, eu achei muito massa, foi a primeira vez que eu tive contato com o trabalho do Maurício, pelo Beruti, trocando ideia, e depois de um tempo eu nunca ia imaginar que estaria fazendo penadinha. Mas acho que esse foi o primeiro contato que eu lembro, assim, de conversar com o Cid, né? Porque o Paulinho, ele é um leitor formado com a geração do Chiclete com Banana. Angeli, a Laerte, o Glauco, e a Cris Eichel, né? Ela é turma da Mônica na veia. E aí, como eu queria pro Penadinho, primeiro número, Penadinho Vida, uma história de casal, e eles fazem o Quadrinhos A2, que é maravilhoso com as histórias deles, eu falei, e aí eles tinham, foi uma crueldade no caso dele. Eles tinham acabado de ganhar o HQ Mix, que é o Oscar do quadrinho nacional, e eles choraram no palco, né, não sei o que e tal. Aí eu falei pro Vitor Cafage, que é o autor da turma da Mônica, falei, Vitor, eu vou pomidalizar agora. Ele falou, deixa eu ver. Aí lançou atrás do teatro lá, aí os dois abrem a porta, e quando eles abrem a porta, eu tô lá. Aí eles olharam e cara, parabéns, não sei o que, vamos fazer uma graphic do Penadinho? Aí, pô, fechou a noite, cara, uma choradeira assim, cara. Foi muito legal. Eles, inclusive, eternizaram isso no Quadrinhos A2 número 4, Paulinho, é isso? Sim. Era o número 6. O 6. Mas foi muito massa isso, assim, essa oportunidade de, quando o Sidão chamou a gente, no meu caso, de falar, caramba, agora eu vou poder fazer aquilo que eu queria ver na turma do Penadinho. Porque, né, se não tinha algo que não me atraía, então eu queria colocar aquilo que eu achasse que ia me pegar como leitora, assim. Então foi uma puta oportunidade pra mim. E você, Max, como é que foi quando você recebeu o chamado pelo Sidão? Então, aguardei o chamado por bastante tempo, né? E, pô, foi bem legal porque eu acho que o Paulo, na verdade, quando o Paulo e a Cris foram chamados, a graphic
estava se tornando essa grande coisa, né? Porque tem isso, né? Então fala, os primeiros anúncios, ninguém tava lá, porque ninguém sabia o que era. Quando foi o anúncio deles, todo mundo já tava esperando qual seriam os próximos autores. Então, isso meio que se estendeu por muitos anos, né? Aliás, isso ainda continua. Ainda é. Então, assim, em dezembro, na Comic Con, vai anunciar mais 4, e todo mundo fica, quem será? Quem será mais personagem? Quem será um autor? Né? E eu também estava, eu faço quadrinho desde 2008, né? Um ano antes do início do MSP50. Então eu ficava sempre olhando, né? Desde essa época do MSP50, eu falava, pô, 50. Aí depois mais 50, mais 50. Aí, pô... Pra ver como tem gente boa no Brasil, né? Vai sair esse MSP300. Passando no Enem, né? Não é meu nome na lista. Por que eu não tô aí? Mas, ó, nenhum de nós tá. Nenhum. É verdade. Isso é uma prova de que o mercado mudou muito. E aí, bom, eu ficava, né? Eu achava da hora o projeto. É um projeto que também tem essa coisa do versão capa dura da livraria, versão capa cartão pra banca. Eu sou um caso que foi um cara que só comprou a Graphic porque tinha da banca. Né? Que era 20 reais. Então, 19, era? R$19,90. E aí, pô, eu falei, R$19,90 eu consigo pagar. E aí comprei as primeiras e tal. Então, assim, nessa época eu ainda observava tudo lá de Uberlândia, né? Também sou do interior de Minas. E eu ficava olhando, nossa, que legal, né? Quem sabe um dia... E eu já queria fazer essa história, né? E aí, no caso da minha história, tem uma particularidade muito específica. Eu queria fazer a Graphic MSP do Anjinho. Eu não falei isso pro Sidão. Não falou. E eu queria fazer essa, só que todo ano que tinha os anúncios, eu ficava, será que agora vai? Será que alguém vai ser... Assim, não vai dar tempo, né? De sobrar ele pra eu ser chamado pra fazer ele. E aí foi 2021, pandemia, né? Plena pandemia. Pandemia, né? O lançamento foi 2022, mas o convite e o anúncio foi 2021. Então foi uma coisa que aconteceu no contexto de pandemia, né? O Sidão me chamou pra fazer um outro trabalho antes, né? Um outro quadrinho que não tinha nada a ver com a Turma da Mônica. Então foi quase como um estágio ali pra ele... Na verdade, eu tava de olho mesmo. Eu já tava de olho nele. E aí, esse projeto precisava de um desenhista. Eu falei pro cara, conhece o Max? Aí eu falei, eu vou aproveitar esse projeto pra ver como é que o Max trabalha. E aí? Aí eu falei, pô, quando ele chamou, eu já pensei isso, né? Falei, cara, eu vou caprichar muito nesse trabalho aqui, entregar tudo certinho, eu vou jogar no nível alto ali pra ele gostar e rolar isso, né? Só que qualquer personagem que ele me chamasse, obviamente eu ia aceitar. E ele me chamou pra fazer exatamente o personagem que eu queria, né? Quem leu ou quem lerá a Graphic vai entender por quê. E aí foi muito doido, porque quando ele me chamou, né? Eu tava em casa, sozinho, né? Moro e morava sozinho, eu e minhas gatas, né? E aí ele me chamou e eu falei, pô, Sidão, era o personagem que eu queria fazer, né? Ele falou, para com isso, eu já te chamei, né? Para puxar o saco. Para puxar o saco. Porque uma coisa é o cara falar que ia fazer o Cebolinha, né? Claro. O Cascão, outra coisa é fazer o Anjinho. E aí eu falei, quando você ler a história, você vai entender. E assim, felizmente fui chamado para fazer o personagem que eu queria e fazer a história que eu queria, né? Também foi uma história aprovada que eu também faria outra, se fosse o caso. Mas o fato de eu ter feito tudo exatamente dessa forma, né? É óbvio, né? Houve um trabalho de edição, mudanças e tal, detalhes. Mas a história era a história que eu queria contar desde o início. Então, assim, na verdade, foi a realização de um sonho que tinha 10 anos, que eu tava aguardando pra acontecer. E uma realização de vida mesmo, tipo... É profissional, mas no meu caso, quadrinhos e vida, acho que nos nossos casos todos aqui, né? Tá tudo muito interligado. Então foi uma realização muito pessoal também. E pra você, Yoshi? Eu sei que foi um match perfeito ali também, né? Então, a minha história é muito parecida com a do Max. Inclusive, teve essa troca muito legal, assim, quando o Max foi chamado. Eu mandei mensagem falando assim, cara, que bom, cara, isso é um convite muito justo. E aí, quando eu fui chamado, ele mandou assim, cara, também tô muito feliz que foi um convite muito justo, assim. E a minha história é parecida com a do Max, porque eu faço quadrinho também desde 2010. E eu tava lá no FIC quando teve o anúncio das primeiras graphics. Então eu já acompanhava os quadrinhos e tal, já acompanhava o movimento da coisa toda. E quando veio o convite, o anúncio das graphics, eu fiquei maluco, assim, cara, isso é maravilhoso do quadrinho nacional e tal. E já pegou o bichinho, assim, eu queria fazer um também. E aí, claro que pra mim eu achava que isso era muito inalcançável, assim.
E aí, o meu personagem favorito é o do Contra. Também aconteceu isso, do Sidão falou assim, cara, não precisa puxar o saco, já tá convidado. Mas é que é verdade, assim. Ele é o meu personagem favorito porque ele é muito criativo, assim, eu sempre gostei. E ele é descendente de japoneses. Então, sempre casou muito perfeitinho, assim, o personagem. E aí eu tinha essa ideia de fazer, mas também, tipo assim, se rolar e tal, gostaria que fosse do Contra. Mas se não rolar, também, tanto faz. Porque a gente não pode ficar se pautando por um convite de uma coisa que você não tem controle nenhum, né? Só que aí lá pra 2017, por aí, eu comecei a trabalhar, fiz eu, a Bianca Pinheiro, o Greg Stella e o Alexandre Lourenço, a gente fez um coworking. E aí eu vi a Bianca fazer o Mônica Tesouros, tipo, do meu lado, assim. E aí, sabe quando uma coisa fica muito real, assim? Ela fica, tipo, presente, assim, caramba, tipo assim, não é uma coisa totalmente inalcançável, assim. Eu achei muito incrível aquilo, assim, e aí eu meio que comecei a me convencer de que era possível. E daí em 2018 acho que tava lançando o Cebolinha, né, do Gustavo, conversei bastante com o Gustavo também e tal, tava acompanhando tudo, as coisas que ele tava fazendo com o Cebolinha e tal, e daí eu comecei a pensar, putz, se eu fosse chamado. E aí eu comecei a pensar em coisas que eu gostaria de fazer. E uma das coisas que eu sempre quis escrever e desenhar era uma história sobre descendência de japoneses, assim, porque é uma coisa que eu passei, que eu vivi, e eu vejo em todos os meus amigos que são descendentes, todos primos, minha irmã, meu pai, todas as pessoas que são descendentes passam por um processo de autodescoberta sobre isso, onde você tá ali, quanto japonês você é, quanto brasileiro. Então eu queria escrever uma história sobre isso. E aí, quando veio o convite, e o Sidão ainda fala assim, seria legal que fosse sobre descendente japonês. Olha só. Aí eu falei, cara, já tem umas 3 ideias aqui pra você. Muito louco, assim. Porque é legal isso, viu? Até, às vezes você encontra, a gente tava falando na palestra que a gente fez um pouco antes das 3, né? Os autores independentes fazem às vezes uma brincadeira, se não te chamasse, quem que você faria, né? Qual que você queria fazer? Tal, isso rola direto. Só que ao mesmo tempo tem autor que fala assim, não, eu não quero ser chamado porque não vai ter liberdade alguma. E não é verdade. No caso, por exemplo, a primeira do Paulinho e essa aqui, eu falei, a do Paulinho tinha uma pauta. Eu falei, Paulinho, a pauta a minha vai reencarnar. Aí você se vira. E aí a do Max não teve pauta. A dele eu falei, eu gostaria que tivesse isso. A do Jeremias, eu quero que seja sobre racismo na infância, só. Mas aí a história deles. Aí, claro, como o Max falou, o editor tem que ser a ponte entre o público e o produto, né? E o leitor. Então, é exatamente o que eu fazia. Então, assim, a pessoa fala, não tem liberdade nenhuma. Mentira. É claro que, óbvio que você vai querer fazer a graphic da Mônica, vai matar a Mônica? Acho que não, né? Caramba, cara, aí é demais, né? É que o selo tem uma identidade, né? Sim, apesar de cada artista ter muito a sua coisa própria, o selo tem, e é uma empresa gigante, né? Tem que respeitar a Turma da Mônica, Maurício Souza Produções. E aí eu acho que quem fala isso é mais uma galera que queria fazer isso. Eu quero fazer a Mônica assassina e tal, e aí não tem como. E outra coisa que rola direto. Né, por que você não chama o Milo Manara, que é o papa dos quadrinhos eróticos, na Itália, pra fazer um quadrinho da Tina? Eu falei, porque, cara, se você está procurando um quadrinho pornô da Tina, você tá no lugar errado, velho. E isso é uma coisa que eu também falo direto. Por mais que eu seja fã de um monte de desenhista e roteirista gringo, este selo não terá nenhum autor internacional. Esse selo é para privilegiar autores brasileiros. Por quê? Primeiro porque eles cresceram com a Turma da Mônica e a gente acabou de ter 2 exemplos de gente que queria fazer aquele personagem. E segundo porque assim, qual que é o contato que o menino vai ter? O cara não vai ter nenhum contato, cara. Ele vai falar, não, beleza, um job a mais aí, beleza. Eles mergulham no personagem, fazem a pesquisa. Então tem toda essa preocupação também nos teus personagens, dos autores. Tem até uma coisa, né, por exemplo, da última conversa que a gente teve do Festival do Japão, a gente falando você contando do bairro do Limoeiro, né? Que cada um desenha e parece, tipo assim, que são bairros limoeiros diferentes, tem ali, obviamente, né, os elementos comuns, mas são diferentes e parecem que são os bairros limoeiros de cada cidade, né, de cada autor que pertence. Era alguma coisa assim, né? Que quem falou isso pra mim foi a Bianca Pinheiro. Quando eu mostrei pra ela o Do Contra, ela falou assim, cara, você fez um bairro de limoeiro muito Curitiba. Inclusive muito Cajuru, que é onde ela mora. Tá bom, Bianca. Mas daí eu comecei a prestar atenção e eu acho que a gente acaba incluindo coisas ali na nossa arte, que é da nossa vivência, né? Então, por exemplo, o do Crumbi é muito
São Paulo, do Jeff também, é muito isso, São Paulo. Exato. Eu acho que o do Vitor é bem BH, assim, bem Minas Gerais. Tem, né, o Penadinho tem prédio com pichação. É muito legal. E é legal que vai formando meio que uma cidadezinha ali que a gente tá fazendo, cada um do seu jeito. Exato. Mas tipo assim, tem a área ali que tá o Penadinho com o Jeremias, é mais prédio, e daí vai mais pro bairro, já vai ficando mais casinha. Isso. Bem maneiro. Agora, então, imagina, sei lá, alguém de Paris fazer uma... Nada a ver, não, Paris. Mas perto que a gente tem que é Paris, entendeu? Então, é isso aí. Tem que ser localizado mesmo regional aqui, BR. E gente, como é que foi... É que vocês já falaram um pouco de como que é como é que é ser responsável por personagens tão icônicos, né? Que todo mundo no Brasil conhece. Como é que é essa responsabilidade, assim, tipo... eu acho que com grandes responsabilidades com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Como já diria o tio Ben. Mas, como é que foi esse processo, né? De desenvolver uma história que tivesse um personagem que todo mundo conhece. E não só conhecer, mas que faz parte, né, da história de cada um, assim. Tipo, existe aquela coisa, tipo... o apelo emotivo ali, né? Tipo, de você falar assim, nossa, é uma história daquele personagem que eu gosto tanto, né, do público. Como é que isso funcionou pra vocês, processo? Então, no meu caso, eu acho que até quando eu converso com o Rafa sobre isso, né, eu acho que o Anjinho é um personagem bem mais bem desenvolvido do que o Jeremias na história da Turma da Mônica clássica. O Rafael Calça. Isso, que Rafael Calça de Jeremias. Então a gente... Só que o Anjinho ainda assim é um personagem muito, muito simples e tal. E ele, eu tive muito espaço, né? Exatamente por isso, o Rafa mais ainda. Exato. Muito espaço pra preencher, sabe? Então assim, uma coisa é não desrespeitar o personagem, obviamente, mas com um leque muito, muito grande de possibilidades, né? Então eu consegui, com o Anjinho, né, contar exatamente a história que eu queria, como eu falei, ao mesmo tempo que eu uso o canon do meu Anjinho é quase igual ao do Maurício também. Verdade. Então, assim, eu peguei toda a história, porque o Anjinho tem mais de uma origem. Eu mesclei, eu só juntei elas, né? Mesclei as origens que o Anjinho tem na Turma da Mônica e coloquei tudo isso a favor da minha história. Eu acho que, na verdade, também isso é só uma coisa que uma pessoa que sabe escrever consegue fazer. Então, assim, né, a gente, obviamente, nós fazemos todo o processo, todo mundo aqui. No caso do Paulo, ele tem os quadrinhos que são dele, com desenho e roteiro, e os quadrinhos em parceria com a Cris, assim como ela também já fez alguma coisa sozinha. Então, é uma pessoa, somos autores que sabemos trabalhar com todas as partes do fazer um quadrinho, né? Então, acho que parte da forma de ter um cuidado com o personagem, um respeito, além do trabalho do Sidão, que vai estar ajudando a gente nisso e olhando onde que a gente vai, é o fato da gente não ser autores que estão começando, né? Todo mundo que faz graphic são pessoas que sabem ali o que está fazendo mais ou menos. Se você é um cara que não tem uma noção de roteiro, de como fazer as coisas, talvez seja difícil, mas o Sidão, ele tá de olho. Então ele escreve, ele chama pessoas que ele sabe contar uma história, né? Então tem essa parte também. E só aproveitando o Anime Friends, assim, dentro disso que o Max falou, assim, eu acho que, juntando com o que o Sidão disse também no começo, que a gente tá somando com o trabalho do Maurício, assim, sabe? A gente tá trazendo uma nova camada, assim. Boa, essa é a palavra. Camada nova. E eu não lembro qual foi o dia aqui no Anime Friends, mas foi muito massa rever um casal que se casou presenteando a gráfica do Penadinho por já conhecer o personagem. Então o rapaz achou que ia dar tudo certo ali, e deu certo, eles se casaram, tatuaram o Penadinho. Então é muito louco esse papo todo de mostrar como os personagens do Maurício fazem muito parte da cultura brasileira, assim, sabe? É impressionante mesmo, assim. Assim como também já aconteceu um caso de uma pessoa que tinha algum problema com o Frank, e ela, lendo a nossa versão, problema, eu digo, de design psicólogo e tal, assim. E ela, lendo a nossa versão do Frank, ela meio que fez as pazes de novo com a personagem, assim. Achei fantástico, assim, quando a pessoa comentou com a gente isso. Então é muito massa essa liberdade que o Maurício e o Sidão propõem pra gente. Porque essa parte louca, Beca, porque
eles colocam novas camadas nos personagens. E uma coisa da qual eu me orgulho bastante mesmo, é assim, o selo, ele evidentemente ele é originado e ele bebe das revistas infantis, das revistas de linha. Uhum. Só que há 10 anos isso tudo vem acontecendo e os roteiristas das graphics, das revistas de linhas, adoram as graphics. Então, por exemplo, já apareceu a referência a Penadinho, a Magnetar, a do Astronauta, a Laços, nas revistas de linha. Ah, que legal. E acho que a referência mais importante, o que virou a roda, é que o Jeremias, quando eu vou fazer a história sobre racismo na infância, eu falo, Maurício, você lembra que você criou a Jeremias? Ele falou, em 1960. Eu falei, exato. Logo depois do franjinho do Bidu, né? É isso aí. Eu falei, sabia que ele nunca protagonizou uma capa da revista da Mônica? Aí ele, não? Não. E aí, cara, a parte mais louca é a seguinte. Quando a gente lança o Jeremias, acende uma lanterna na cabeça da MSP. Fala, opa, nós não temos um personagem negro forte. A Milena surge por causa da gráfica do Jeremias. Ela estava lá criada, mas não tinha estreado. E hoje é uma personagem absolutamente forte na Turma da Mônica. Vende boneco pra caramba. Tá no filme, tá na série numa série que tá rolando com franjinha. Então, assim, a gente inverteu a roda com a Graphic. Quem escreveu o roteiro da primeira história da Milena e ajudou a criação foi o Rafael Calço. Ah, isso eu não sabia, que legal. A primeira capa que o Jeremias protagonizou da Turma da Mônica Jovem é uma história escrita pelo Rafael Calço também. Olha, que massa. Então, assim, a gente começou a inverter essas rodas, né? E alguns autores como Orlandelli, que faz o Chico Bento Arvorada, Chico Bento Verdade, e a Bianca Pinheiro já fizeram roteiros para revistas de linha. Então, assim, começa a ser uma retroalimentação que a ideia é que permaneça para sempre. Porque é claro que, eu vou falar sobre racismo na infância na revista de linha? Não. Mas é como eu sempre digo, as graphics MSP, elas são iguais filmes desenho animados de Pixar. Ela tem camadas. A criança pode ler uma graphic? Pode, só que ela não vai entender igual um adulto em determinadas coisas. Sim. Então esse é o objetivo perene do selo. Sim, entendi. E pra você, Yoshi? Trabalhar com a responsabilidade? Não sei, me corrija se eu estiver errado, mas acho que de nós três aqui, eu sou o único que tem a versão ser humano do personagem, né? Como assim? É o Maurício. O Maurício. Maurício Filho. Verdade. É verdade. Porque é mau papo. Porque é aqueles reptilianos. Não, você imaginou. Deve ter um penadinho por aí, cara. Porque eu não tenho um penadinho real, nem. Mas é que eu às vezes eu converso com a Bianca e quando ela escreve, assim, ela trata a Mônica como Mônica, a personagem, assim, né? Mas existe a Mônica, filha do Maurício, de fato, e aí às vezes acontece uma certa pressãozinha, assim, tipo, né? A gente sente isso quando a gente conversa com eles, né? A Magali também tem um carinho muito grande. O Mauro com o Nimbus e tal. Quando o Sidão me convidou e eu comecei a escrever e tal, e já era nesse tema japonês, de família e tudo mais, eu parei assim, me dei conta que eu ia mexer com a família Takeda. E a Bianca sabe como é que é a família japonesa. Você não pode mexer assim de qualquer jeito com a família japonesa. E aí, tanto que eu não uso o sobrenome Takeda, fui procurar lá no Wikipedia e tal, que eles usam Hiromashi, que na verdade é o segundo nome do Maurício, né? Maurício Hiromashi Takeda de Souza. E aí eles usam na revistinha. Então, aí eu parei e pensei assim, tá, se eles não usam Takeda, é porque não é pra mexer. Então é porque existe um respeito muito grande ali, é uma separação entre o ser humano e o personagem e tal. Então eu, além de respeitar muito o personagem, muito a empresa Maurício de Souza, eu escrevi realmente respeitando muito a família, os seres humanos que deram origem aos personagens. Então eu fiz toda uma pesquisa em torno das revistinhas, da turminha, revisitei todas as graphics, e fiz também uma certa pesquisa, não muito profunda, óbvio, não fui entrevistar ninguém, nada assim, mas eu comecei a prestar mais atenção nos posts do Mauro e tal, e começar a prestar atenção em coisinhas, detalhes do que eles se orgulham ali dentro do personagem e tal, quanto que eu poderia trazer um pouco disso também. Então, é claro que assim, pro público, quando vai ler o quadrinho, talvez não pegue, mas eu botei referências até a isso, assim, até a coisas que são muito pessoais deles, e tipo assim, qual que é o signo do Maurício e do Mauro e tal. Então,
foi um trabalho, assim, realmente muito respeitoso, assim. Queria contar a minha história, mas... O Mauro leu a prova de impressão, e eu até postei isso no meu Instagram, mandei pro Yoshi no dia. Ele devolveu com um post-it escrito Sidão, obrigado por isso. Legal. Massa demais. É, bem legal. Que retorno, hein? Não, e ele teve o retorno do Mauro, da Marina, do Mauricinho e da Alice, que é a mãe dos 3. Foi. Muito massa. Quando além do Maurício. Quando todos eles agradeceram e falaram assim, pô, você acertou, e o Maurício, inclusive, né, falando, parece que você conhece o meu filho, falei, pô, aí eu acho que acertei mesmo. E parece com o filho dele também. Parece, o Yoshi parece fisicamente. Queria só aproveitar pra dizer que eu não tive nenhum retorno ainda bem. Não, Você teve algum retorno, Marco? Retorno de alguém da família. Do anjinho. Do personagem. O personagem não veio falar comigo. Às vezes vocês tiverem não prestamos atenção no recado. Meu Deus, que medo. Mas vocês lembram de algum comentário de leitor, assim, que foi marcante pra você, da Graphic? Você acabou de falar também, né, do pai, né, que falou, Fernandinho, que é da minha época e tal, não sei o que. Eu não sei se vocês têm mais algum... Eu quero que o Max conte uma historinha. A historinha dos dias seguidos. Eu pensei que era da revisora, né, não, pode contar. Pode contar. Ivana. Então, o Sidney, a gente terminou, né, teve isso, o Sidão leu a história, ele entendeu porque que eu queria fazer o anjinho. Chorei várias vezes editando. Choramos muitas vezes. Aí no dia do anúncio, né, tinha 1 ano do convite, foi o anúncio, eu fui ligar pra agradecer, porque a história já tava quase pronta, né. Aí eu fui agradecer, comecei a chorar, ele começou a chorar também. Mas enfim, quando a gente mandou o quadrinho pra Ivana, que é a revisora, que é a mesma revisora que falou, o astronauta tá pelado, é a mesma, né? Ou seja, ela tá há muito tempo lá, né? O Sidão mandou, e ele me mostrou o texto, mandou como manda qualquer um, né? Tá no transfer. Pode fazer a revisão. E ao invés dela falar, toma a revisão, ela mandou uma mensagem assim, Sidney, quando você encontrar o Max, por favor, agradeça a ele por esse quadrinho, porque foi um quadrinho que me ajudou a diminuir um pouco a dor da morte do meu irmão, né? Ela falou isso. E falou, obrigado mesmo e tal. E aí, isso antes de sair, né? Então eu falei, putz, deu certo. Acertou. Porque era assim, será que funciona só pra mim? Né? Quando ela falou isso, eu falei, então acho que é uma coisa abrangente e tal. Falou demais. Rolou, e aí eu demorei mais 1 ano pra conhecer ela, porque era isso, contexto de pandemia, eu não morava em São Paulo ainda. E aí no dia que eu fui, foi o dia que eu conheci o Maurício. Mas assim, conhecer ela foi muito emocionante também. Porque aí o Sidão chegou, aqui, Ivana, finalmente, Max. E ela ficou muito assim, eu vou chorar. Aí ela falou, assina pra mim, por favor. E eu tava assinando, ela tava assim, emocionada, marejada, falou, seu livro é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E tipo, eu falei, véi, você trabalha aqui há 20 anos, por que você tá falando isso, né? Foi muito emocionante, então... e eu recebi muitos relatos desse tipo, porque é isso, hoje mesmo, na verdade, Sidão, tava ali, aí uma moça chegou, Ana Carolina, falou, sou muito sua fã, tô até tremendo, não sei o que e tal, e essa história parecia muito uma história da minha vida, da minha família, porque aconteceu com a minha família também e tal, e aí eu queria te parabenizar, comprou mais um, falou pra dar de presente pra outra pessoa e tal, então assim, recebi muitos relatos extremamente pessoais, pessoas contando das experiências da vida dela, falando que a história ajudou de alguma forma, e obviamente isso aconteceu também com a minha própria família, que foram as pessoas para quem eu fiz o quadrinho, né, então... E aí ele mandou um vídeo para mim. Eu já não tinha chorado bastante lendo, ele mandou um vídeo da família dele, nossa senhora. Eu fiz isso para a minha família, né, então eu falo muito que foi um livro que eu fiz para poucas pessoas, e felizmente um livro que chegou para muitas pessoas. Que conversa. Quanta emoção, hein? Não, e assim, o Max teve um negócio legal, né, que ele passou, ele contava, o Max também, eles batalham muito na divulgação do livro, né? E o Max foram quantos dias, Max, você falou? Foram 100 dias, 100 dias seguidos. Porque assim, a gente no quadrinho nacional, independente, a gente não tem tanto retorno, a gente tem bastante retorno, pelo menos assim, alguns autores, né? Mas, depois que o Anjinho saiu, foram 100 dias seguidos que eu tive feedbacks. Então, tipo assim, era um post, um stories, uma resenha, uma marcação no Twitter, no Facebook, uma mensagem no WhatsApp.
100 dias seguidos. Todo dia tinha uma... Até teve um dia que não teve, aí chegou 00:10, eu falei assim, não, alguém vai roubar. Rouba. Esse tá contando. Tá contando. 100 dias, cara. E vê que assim, eles são os autores, evidentemente eles recebem muito mais retornos do que eu, mas eu vou contar de uma coisa que aconteceu no FIC de 2022, logo que o FIC volta, porque o selo, além de tudo, me propiciou algo que eu nem sonhava, que alguns leitores pedem pra eu autografar, né? E aí eu autografo com o maior prazer, não? Quem pedir eu autografo, se nem quiser também não autografo. E o Vitor Cafage tava lançando Franjinha Contato. Ele tava sentado numa mesa e eu tava em pé ao lado, quando as pessoas me viram, você autografo. E o Vitor autografando e tinha uma fila de, 6 pessoas na minha frente, e a menina ela deixava a pessoa de trás passar. Passar. Quando não teve ninguém atrás dela, ela chegou, aí não vou falar, vou usar o nome, vou usar aqui, Maria, vai? Maria é o nome dela. Ela falou pensando, Maria, tá? Eu comecei o autógrafo, e ela fez, Sidney, posso falar uma coisa? Eu falei, claro, eu parei o autógrafo, falei pra ela. Ela falou assim, bem séria, ela olhou pra mim e falou assim, o teu trabalho dos seus autores nesse selo me impediu de tirar minha vida algumas vezes durante a pandemia. Nossa! Eu não sabia o que falar. Aí a única coisa que eu falei assim, eu falei pra ela, tô arrepiada. Eu falei, olha, eu não sei nem o que falar, mas eu posso te dar um abraço? Aí eu abracei, ela chorou, eu comecei a chorar, o Vitor me olhou, eu falei assim, depois. Aí quando a gente se descolou, eu peguei e falei assim, eu não tenho nenhum preparo pra ele, não, o que eu posso dizer, que bom que você tá aqui comigo, né, com a gente vai marcar novos encontros aqui. Ela falou, vamos sim. Ela falou assim, mas eu só queria, ela chorava muito, e ela falou assim, só queria dizer que é muito nítido o trabalho que você e os seus autores fazem, que tem amor do que vocês estão fazendo. E isso transparece nas páginas que são entregues e que são lidas por nós. Eu falei, que bom, se você consegue ter essa sensação, então a nossa missão está cumprida. Então isso vale mais qualquer prêmio, de tudo. E até, se ela assistisse a essa entrevista, um beijo gigante pra ela. Que legal. Nossa, que história também. Eu não sei nem falar também dessa história, gente. Rola muito assim. E você, Yoshi, pra fechar? Algum... Não, mas é o Yoshi tá recebendo um monte aí. Nossa, tá recebendo muito feedback. E é muito incrível, assim, porque eu meio que botei muita história minha própria ali naquele quadrinho. E o feedback que eu tô recebendo é tipo assim, cara, você escreveu a minha história. Ou assim, nossa, meu eu de 9 anos tinha que ter lido esse quadrinho. Então, é muita gente, assim. Então é muito legal essa conexão, tipo, que o Marcos falou, assim. Acho que essa é a coisa mais importante desses quadrinhos, assim, que é essa conexão entre as pessoas. Muito legal mesmo. Eu tenho recebido feedback de pessoas que não são necessariamente descendentes de japoneses e que se identificaram com esse lance todo de você, dessa autodescoberta, dessa jornada de autoaceitação, enquanto se encontrar enquanto ser humano ali. Quanto você é disso, quanto é aquilo, quanto que estão te rotulando, na verdade, e tudo mais. Então tá bem legal, assim, tá muito incrível, assim, uma coisa que eu sempre falo pro Sidão, né? Eu sou um quadrinista independente e eu faço uma tiragem de, 1000 quadrinhos, que às vezes nem é isso que vende, tá? Muito pouco. E a Graphic MSP é uma oportunidade de eu conversar com o país inteiro. Então eu prestei atenção nisso e pensei, na hora que eu tava escrevendo, eu vou escrever uma carta para todos os Nikkeis do país inteiro. Foi meio que isso, assim. Foi bem isso, né, na verdade, né? Enfim, a voz ela é ampliada muito quando você publicado isso, né, Bia? Eu sempre falo isso. E eu vou ser eternamente grato ao Maurício por contar disso. Porque ele está numa posição que ele podia perfeitamente falar assim, Sidney, não. Eu já sou dono da Turma da Mônica jovem. Eu podia falar, quando chega você lá bonitão, ela vai dizer, eu quero trazer um monte de autor independente pra fazer no traço dele. Ele podia falar não. Não, apenas não. Tá tipo, ele falou, não quero precisa, público jovem adulto, não preciso. Ele podia falar. Só que ele enxerga muito longe. Ele lembra direitinho, ele falou assim, você vai trazer o leitor adulto de volta para o bairro do Limoeiro. Olha só. E aí eu agradeço muito porque, assim, evidentemente ele me levou lá para fazer projetos que deem dinheiro para a empresa. Mas ao mesmo tempo ele me permitiu
fazer algo que eu fazia como jornalista desde sempre, que era tentar ajudar o mercado nacional. Sim. E projetar um monte de artistas bons pro mercado. E como a gente já contou, e como as pessoas começam a lendo pelos quadrinhos deles e depois passam para outros. Então, eu tenho que agradecer bastante por essa oportunidade. Pois é. É esse tipo de coisa que ajuda a salvar o mercado de quadrinho nacional, né, gente? Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. A gente vai deixar o @ de todos os artistas, se deu também, do Universo HQ, gente, enfim, de todos os projetos de vocês. É que eu preciso encerrar porque a outra pessoa já está aqui, esperando para entrar aqui na nossa salinha. Mas obrigada pelo tempo de vocês, e vocês que estão aqui no Arts Alley, né, por ficar esse tempo aqui com a gente conversando. E até a próxima. É isso aí. Peçam também, gente. Obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. E se você não tá assistindo a gente e nunca leu uma Graphic USP, vai atrás. Você vai... Eu só vou dizer uma coisa, hein? Vicia. Pega o seu personagem preferido e procura. Dá uma lidinha. Você vai se surpreender demais, assim, positivamente, né? Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado.